Regulamento do ICMS São Paulo. Livro 1, das disposições básicas. Título 3, da obrigação principal. Capítulo 6, da apuração do imposto. Seção 1, das disposições preliminares. Artigo 85. O valor do imposto a recolher corresponderá à diferença, em cada período de apuração, entre o imposto devido sobre as operações ou prestações tributadas e o cobrado relativamente às anteriores. Artigo 86. Salvo disposição em contrário, o estabelecimento de contribuinte obrigado à escrituração fiscal deverá apurar o valor do imposto a recolher, em conformidade com o regime em que estiver enquadrado. Inciso 1. Regime periódico de apuração. Inciso 2. Regime de estimativa. Seção 2. Do regime periódico de apuração e do regime de estimativa. Subseção 1. Do regime periódico de apuração. Artigo 87. Os estabelecimentos enquadrados no regime periódico de apuração, em relação às operações ou prestações efetuadas no período, apurarão. Inciso 1. No livro Registro de Saídas. Alínea A. O valor contábil total das operações ou prestações. Alínea B. O valor total da base de cálculo das operações ou prestações com débito do imposto e o valor total do respectivo imposto debitado. Os estabelecimentos enquadrados no regime periódico de apuração apurarão no livro Registro de Saídas. Alínea C. O valor fiscal total das operações ou prestações isentas ou não tributadas. Alínea D. O valor fiscal total de outras operações ou prestações sem débito do imposto. Os estabelecimentos enquadrados no regime periódico de apuração apurarão. Inciso 2. No livro Registro de Entradas. Alínea A. O valor contábil total das operações ou prestações. Alínea B. O valor total da base de cálculo das operações ou prestações com crédito do imposto e o valor total do respectivo imposto creditado. Os estabelecimentos enquadrados no regime periódico de apuração apurarão no livro Registro de Entradas. Alínea C. O valor fiscal total das operações ou prestações isentas ou não tributadas. Alínea D. O valor fiscal total de outras operações ou prestações sem crédito do imposto. Os estabelecimentos enquadrados no regime periódico de apuração apurarão. Inciso 3. No livro Registro de Apuração do ICMS, após os lançamentos de que tratam os incisos anteriores. Alínea A. O valor do débito do imposto, relativamente às operações de saída ou às prestações de serviço. Alínea B. O valor de outros débitos. Os estabelecimentos enquadrados no regime periódico de apuração apurarão no livro de Registro de Apuração do ICMS. Alínea C. O valor dos estornos de créditos. Alínea D. O valor total do débito do imposto. Os estabelecimentos enquadrados no regime periódico de apuração apurarão no livro de Registro de Apuração do ICMS. Alínea E. O valor do crédito do imposto, relativamente às entradas de mercadoria ou aos serviços tomados. Alínea F. O valor de outros créditos. Os estabelecimentos enquadrados no regime periódico de apuração apurarão no livro de Registro de Apuração do ICMS. Alínea G. O valor dos estornos de débitos. Alínea H. O valor total do crédito do imposto. Os estabelecimentos enquadrados no regime periódico de apuração apurarão no livro de Registro de Apuração do ICMS. Alínea I. O valor do saldo devedor, que corresponderá à diferença entre os valores mencionados nas alíneas D e H. Total de detidos menos créditos. Alínea J. O valor das deduções previstas pela legislação. Os estabelecimentos enquadrados no regime periódico de apuração apurarão no livro de Registro de Apuração do ICMS. Alínea L.
o valor do imposto a recolher ou o valor do saldo credor a transportar para o período seguinte, que corresponderá à diferença entre os valores mencionados nas alíneas H e D. Total de créditos menos detidos. Parágrafo 1º. Salvo disposição em contrário, a apuração do imposto far-se-á mensalmente, no último dia do mês. Parágrafo 2º. Os valores referidos no inciso 3. Livro de registro de apuração do ICMS, serão declarados ao fisco, conforme disposto nos artigos 253 a 258. Regras econômico-fiscais, observados, quanto ao imposto a recolher, os prazos a que se refere o artigo 112. São vários prazos de acordo com o Código de Prazo de Recolhimento, CPR. Vide anexo 4 do RICS. Parágrafo 3º. O regime periódico de apuração previsto neste artigo poderá ser estendido, mediante requerimento, ao contribuinte não obrigado à escrituração fiscal que se comprometer a realizá-la e a observar as condições deste regulamento. Subseção 2. Do regime de estimativa. Artigo 88. O estabelecimento enquadrado no regime de estimativa terá o valor do imposto a recolher mensalmente determinado pelo fisco. Parágrafo 1º. O imposto será estimado para período certo e prevalecerá enquanto não revisto. Parágrafo 2º. O enquadramento do estabelecimento no regime de estimativa obedecerá a critérios do fisco, que poderá ter em conta categorias, grupos ou setores de atividades econômicas. Parágrafo 3º. Com base em dados declarados pelo contribuinte e em outros de que dispuser o fisco, serão estimados os montantes das operações de entrada e de saída de mercadoria e das prestações tomadas e realizadas, bem como o valor do imposto a recolher no período considerado. Parágrafo 4º. O valor do imposto a recolher, estimado na forma do parágrafo anterior, será dividido em parcelas, em quantidade correspondente ao número de meses compreendidos no período. Artigo 89. O contribuinte será notificado do seu enquadramento no regime de estimativa e da parcela a recolher em cada mês. Artigo 90. Notificado nos termos do artigo anterior, o contribuinte, em relação a cada estabelecimento enquadrado no regime de estimativa, fica obrigado, inciso 1, a recolher, mensalmente, as parcelas do imposto estimado, no prazo a que se refere o artigo 113, até o dia 16 do mês subsequente ao de referência. Notificado, o contribuinte fica obrigado, inciso 2, em relação às operações ou prestações que realizar, alínea A, a emitir os documentos fiscais previstos no artigo 124, alínea B, a escriturar os livros fiscais previstos no artigo 213. Notificado, o contribuinte fica obrigado, inciso 3, a apresentar a guia de informação correspondente ao período, no prazo a que se refere o artigo 254. De acordo com o último algarismo do número da inscrição estadual do estabelecimento, vedada a sua apresentação segundo o regime periódico de apuração. Artigo 91. O contribuinte, em relação a cada estabelecimento enquadrado no regime de estimativa, fará, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada exercício, a apuração de que trata o artigo 87. Parágrafo 1º. Os valores do imposto e das operações de entrada e saídas de mercadorias e dos serviços prestados ou tomados relacionados com infrações, cujos débitos exigidos em auto de infração tenham sido recolhidos no curso do respectivo período, devem ser considerados na apuração de que trata este artigo. Parágrafo 2º. A diferença do imposto verificada entre um montante determinado pelo fisco e o apurado no livro registro de apuração do ICMS. 1. Se favorável ao fisco, observado o disposto no artigo 566, poderá ser recolhida sem os acréscimos legais correspondentes à multa prevista no artigo 528 e aos juros de mora, independentemente de qualquer iniciativa fiscal, até o último dia útil do mês subsequente ao término do período de apuração.
2. Se favorável ao contribuinte, será deduzida em recolhimentos futuros. Parágrafo 3º. A dedução de que trata o item 2 do parágrafo anterior poderá ser efetuada pela Secretaria da Fazenda, independentemente de requerimento, desde que 1. O contribuinte tenha entregue, em prazo, a guia de informação prevista no artigo 253, e recolhido todas as parcelas do imposto estimado. 2. A análise da guia de informação e de outros elementos indiciários confirme o saldo apurado pelo contribuinte. Artigo 92. Interrompida a aplicação do regime de estimativa, antecipar-se-á o cumprimento da obrigação prevista no inciso 3 do artigo 90 e no caput do artigo anterior, hipótese em que a diferença do imposto verificada entre um montante determinado pelo fisco e o apurado. Inciso 1. Se favorável ao fisco, no caso de cessação de atividade do estabelecimento ou de seu desenquadramento do regime de estimativa, observar-se-á o disposto no item 1 do parágrafo 2º do artigo anterior. Inciso 2. Se favorável ao contribuinte, será, alínea A, compensada, nos casos de desenquadramento, mediante lançamento no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro crédito do imposto, outros créditos, com a expressão excesso de estimativa. Alínea B. Restituída, a requerimento do contribuinte, nos casos de cessação de atividade, observada a vedação contida no inciso 2 do artigo 69. Parágrafo único. Relativamente ao disposto na linha B do inciso 2, a Secretaria da Fazenda, após verificação fiscal, se necessária, efetuará a restituição no prazo de 90 dias, contados da data em que o pedido tiver sido protocolado, implicando a inobservância desse prazo atualização monetária, a partir do protocolamento, segundo a variação da UFESP. Artigo 93. O aproveitamento de diferença ou a restituição, de que tratam os artigos 91 e 92, não impedirá a feitura de levantamento fiscal, nos termos do artigo 509, nem a sua revisão. Artigo 94. O fisco poderá, a qualquer tempo e a seu critério, inciso 1. Promover o enquadramento de qualquer estabelecimento no regime de estimativa, inciso 2. Rever os valores estimados e reajustar as parcelas mensais subsequentes à revisão, mesmo no curso do período considerado. Inciso 3. Promover o desenquadramento de qualquer estabelecimento do regime de estimativa. Artigo 95. A questão objeto de reclamação relacionada com a aplicação do disposto no artigo anterior será decidida pelo chefe da repartição fiscal a qual o estabelecimento estiver vinculado, com recurso à autoridade imediatamente superior. Parágrafo único. As reclamações e recursos não terão efeito suspensivo, sendo de 30 dias o prazo para sua interposição, contados, para a reclamação, da data da respectiva notificação e, para o recurso, da data da intimação do despacho que julgar a reclamação. Subseção 3. Da centralização da apuração e do recolhimento. Artigo 96. Os saldos devedores e credores resultantes da apuração prevista nos artigos 87 ou 88, efetuada a cada período em cada um dos estabelecimentos do mesmo titular localizados em território paulista, poderão ser compensados centralizadamente, sendo o resultado, quando devedor, objeto de recolhimento único. Artigo 97. Para compensação, os saldos referidos no artigo 96 serão transferidos, total ou parcialmente, para estabelecimento centralizador, eleito segundo o regime de apuração do imposto, pelo titular, entre aqueles que estiverem sujeitos ao menor prazo para recolhimento do imposto. Parágrafo 1º. A compensação somente se fará entre estabelecimentos enquadrados no mesmo regime de apuração do imposto. Parágrafo 2º. Todos os estabelecimentos pertencentes a uma mesma empresa, situados neste estado, deverão ser incluídos na centralização, elegendo-se, dentre eles, um como centralizador.
Parágrafo 3º. Adotada a forma centralizada de apuração e recolhimento do imposto prevista nesta subseção, em relação aos saldos transferidos, deverá ser observado o seguinte. 1. Se o saldo for devedor, a transferência deverá ser total. 2. Se o saldo for credor, a transferência não poderá exceder o montante a ser absorvido pelo estabelecimento centralizador no mesmo período de apuração, observado o disposto no parágrafo único do artigo 99. Artigo 98. Para a transferência de que trata o artigo 97, deverá o estabelecimento, inciso 1, emitir nota fiscal que conterá, além dos demais requisitos, as seguintes indicações. Alínea A. Natureza da operação. Transferência de saldo, devedor/credor. Artigo 98 do RICS. Alínea B. Como destinatário, o estabelecimento centralizador, com seus dados identificativos. Alínea C. No campo Informações complementares, a expressão transferência do saldo, devedor/credor, apuração do mês de pontinhos. Alínea D. O valor do saldo transferido, em algarismos e por extenso. Inciso 2. Registrar a nota fiscal no livro Registro de Saídas, com a utilização, apenas, das colunas Documento Fiscal e Observações, anotando-se nesta expressão. Transferência de saldo, devedor/credor, artigo 98 do RICS. Inciso 3. Lançar o valor transferido, no mesmo período de apuração do imposto, no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro Crédito do Imposto, Outros Créditos, se o valor se referir a saldo devedor, ou no quadro Débito do Imposto, Outros Débitos, se o valor se referir a saldo credor apurado, com a expressão transferência de saldo. Artigo 98 do RICS. Artigo 99. O estabelecimento centralizador deverá lançar o valor recebido em transferência, no mesmo período de apuração do imposto, no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro Débito do Imposto, Outros Débitos, ou no quadro Crédito do Imposto, Outros Créditos, conforme o caso, com a indicação do número e data de emissão do documento fiscal e o número de inscrição estadual do estabelecimento transmitente. Parágrafo único. Fica vedado ao estabelecimento centralizador apurar saldo credor em razão das transferências previstas nesta subseção. Artigo 100. A geração, apropriação e utilização de crédito acumulado, previstas nos artigos 72 e seguintes, somente poderão ser efetuadas no âmbito de cada estabelecimento gerador. Artigo 101. O disposto nesta subseção não se aplica. Inciso 1. Ao valor do imposto devido na condição de sujeito passivo por substituição tributária com retenção antecipada do imposto. Inciso 2. A operação ou prestação, relativamente à qual a legislação exija recolhimento do imposto em separado. Inciso 3. Aos saldos devedores e credores resultantes da atividade de revenda de combustíveis e demais derivados de petróleo, conforme definido na legislação federal, com os saldos devedores e credores de outro estabelecimento, do mesmo titular que exerça a atividade diversa. Artigo 102. A opção pela faculdade prevista no artigo 96, a renúncia a ela e a alteração do estabelecimento centralizador serão efetuadas por meio de termo lavrado no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e termos de ocorrências de cada estabelecimento abrangido, que produzirá efeitos. Inciso 1. A partir do primeiro dia do mês subsequente em relação à primeira opção. Inciso 2. A partir do primeiro dia do terceiro mês subsequente ao de sua renúncia, bem como ao da segunda opção em diante. Inciso 3. A partir do primeiro dia do ano subsequente, na alteração do estabelecimento centralizador, devendo o termo ser lavrado até o último dia do mês de novembro. Parágrafo 1º. O termo previsto no caput conterá: 1. Os dados identificativos do estabelecimento centralizador, quando lavrado pelos demais estabelecimentos.
2. Os dados identificativos dos demais estabelecimentos, quando lavrado pelo estabelecimento centralizador. Parágrafo 2º. Observada a condição de menor prazo, estabelecida no artigo 97, a inclusão de novo estabelecimento na sistemática prevista nesta subseção far-se-á mediante lavratura do termo no seu livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências. Parágrafo 3º. Além do termo previsto no caput deste artigo, cada estabelecimento deverá informar a opção, renúncia ou alteração do estabelecimento centralizador ao posto fiscal a que estiver vinculado. Seção inciso 3. Outras formas de apuração. Artigo 103. Tratando-se de contribuinte não obrigado a manter escrituração fiscal, bem como em outros casos expressamente previstos, o valor do imposto a recolher corresponderá à diferença entre o imposto devido sobre operação ou prestação tributada e o cobrado na imediatamente anterior, efetuada com a mesma mercadoria ou seus insumos ou com o mesmo serviço, observado o disposto no inciso 8 do artigo 115. Artigo 104. Na hipótese do artigo anterior, o documento comprobatório do crédito será desdobrado pela repartição fiscal do local em que ocorrer a saída parcelada da mercadoria ou cada prestação de serviço. Artigo 105. Em relação aos contribuintes que só efetuem operações ou prestações durante períodos determinados, tais como finados, festas natalinas, juninas ou carnavalescas, em caráter eventual e transitório, a apuração do imposto, observado o disposto nos incisos 11 e 12 do artigo 115, será feita. Inciso 1. Provisoriamente, pelo fisco, mediante estimativa do montante das operações ou prestações. Inciso 2. Pelo contribuinte, na própria guia de recolhimento, quanto à diferença entre o valor real e o valor estimado. Seção 4. Dos restaurantes, bares e estabelecimentos similares. Artigos 106 e 107, revogados. Seção 5. Das disposições comuns à apuração do imposto. Artigo 108. A diferença de imposto apurada pelo contribuinte será lançada no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro Débito do Imposto, Outros Débitos, com a expressão Diferenças Apuradas, consignando-se em observações a origem da diferença. Parágrafo único. A providência a que se refere este artigo será adotada sem prejuízo do recolhimento, por guia de recolhimentos especiais, da correção monetária e dos acréscimos legais. Artigo 109. Os valores das operações ou prestações, o valor do imposto a recolher ou, em sendo a hipótese, o saldo credor a ser transportado, obtidos ao final de cada período de apuração, serão declarados em guia de informação, observado o disposto nos artigos 253 a 258. Artigo 110, revogado.